Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista dessa semana estamos recebendo a queridíssima Verena Raimundo. Seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Muito obrigada, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui, honrada, para falar de um assunto tão importante que é o empreendedorismo feminino. Com certeza, a gente vai falar muito sobre esse assunto hoje, né, Verena? Com certeza, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite e espero que as informações que eu trago aqui sejam muito úteis às empreendedoras e à população de Tupã. Com certeza, eu tenho a absoluta certeza que muitas mulheres vão se inspirar com a sua história, né? E com certeza também os seus relatos aqui vão inspirar muitas mulheres a se tornarem também empreendedoras. Com certeza, eu sempre digo, eu estou aqui para contribuir com as mulheres, com as empreendedoras, por meio do meu trabalho, né? Que precisarem, eu estou à disposição. Excelente, muito bem. Bom, e para você que nos assiste, eu tenho dois recadinhos super rápidos aqui, pessoal. O primeiro é que nós estamos gravando essa entrevista no mês de abril. E agora no mês de abril nós temos duas campanhas muito importantes. A primeira é o Abril Azul, que trata da conscientização sobre o autismo. Para vocês terem ideia, no Brasil a gente tem cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, que é o TEA. Tá? Isso corresponde a cerca de 1,2% da população. E esse mês de abril a gente reforça então essa conscientização, né, para que todos nós possamos pensar em políticas públicas, né, adequadas para esse público também. Ainda no mês de abril nós temos o Abril Verde, que trata da campanha sobre segurança e saúde no trabalho. Para vocês terem ideia, dados do Ministério do Trabalho e Emprego trouxeram que em 2024 nós tivemos cerca de 724 mil acidentes de trabalho no Brasil. Sendo que a campanha de 2026 foca na saúde mental. Uma pauta que está muito em dia hoje. E para vocês terem ideia, em 2025, 546 mil pessoas tiveram problemas de saúde mental e se afastaram do trabalho. Então, nesse mês de abril, a gente também trata aí da campanha de saúde e segurança no trabalho, uma campanha muito importante também e reforçando essa conscientização. Muito bem, recados dados, vamos ao nosso bate-papo, Verena. Vamos lá! Para quem nos assiste, fala aí pro pessoal quem que é a Verena Raimundo. A Verena é uma pessoa muito inquieta, curiosa, uma mulher que já viajou bastante por essa inquietude, muito determinada, comunicativa, gosto muito de aprender, eu me defino como uma pessoa que é uma eterna aprendiz. Gosto muito de adquirir conhecimento, onde tem conhecimento, movimento, eu estou inclusa. E sou de Tupã, nascida aqui, estudei, minha família toda é de Tupã, né? As minhas raízes são tupanhenses, embora eu morei um tempo fora, que depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que foi a minha formação. Fiz faculdade aqui, fiz faculdade em Adamantina e pela minha inquietude fui para São Paulo, atuei lá como jornalista, que é a minha formação, e depois também zona de conforto comigo também não existe, a Verena é uma pessoa que não tem muita zona de conforto e também essa vontade de conhecer pessoas, lugares, culturas, me levou até a Irlanda, morei na Irlanda também por um tempo, tive até veículos de comunicação, né, minhas mídias sociais todas voltadas para viagem, até que em meio a uma pandemia eu retorno para minha casa, que é Tupã, onde eu encontrei oportunidades para fazer todo um movimento do empreendedorismo feminino aqui na cidade. Olha só, muito bem e muito bem contextualizada. Que nossa, legal. eu sempre brinco, zona de conforto comigo não existe. A hora que tá tudo muito confortável, tá tudo muito bom, eu falo, quer saber, tem mais alguma coisa por aí pelo mundo. E eu já me conecto com algo que gera um movimento. Fui para a Irlanda para aprender inglês, voltei, não esperava voltar em meio a uma pandemia, que foi algo que a gente não esperava, né? Mas voltei para Tupã e comecei a me movimentar na área da comunicação. E foi aqui que eu encontrei de novo o meu propósito, que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, o propósito, ele fala alto. É aquela sua habilidade e o que você quer, o que você deseja. Que eu sempre quis contribuir para o crescimento de outras pessoas e hoje para mulheres empreendedoras. Olha, que legal e que bonito. Com esse trabalho, então, você se sente realizada hoje, Verena? Me sinto realizada, né? Eu fiz letras, antes de letras, de estudar
Eu fiz o magistério, fui professora da rede municipal, também me sentia realizada nessa área da educação, porque eu gosto muito de buscar conhecimento. Depois estudei letras aqui em Tupã, na faculdade aqui em Tupã, depois fui para Adamantina estudar jornalismo. Então eu sempre vi o meu movimento para essa área da comunicação, eu sempre me senti muito realizada nessa área da comunicação, de contribuir, de ser útil às pessoas, de levar informação, de adquirir e também transmitir. E isso foi me levando ao trabalho que eu faço hoje, que é o marketing digital, que é divulgar, né, todo esse contexto de empresas da cidade e também levar conhecimento para as empreendedoras do mundo inteiro. Eu tenho mentorias e isso vai contribuindo com o conhecimento das empreendedoras pelo mundo, não só da nossa cidade. Excelente, muito bem. Então, reforçando, você fez então a pedagogia. Magistério, isso. E... Magistério, que era o antigo Cefam, que tinha, algumas pessoas não lembram do Cefam, assim, não que eu seja muito velha, mas da minha época era o Cefam, o magistério, e depois eu estudei letras, fiz letras e depois eu estudei jornalismo, fui sempre para essa área de humanas, perfeito, né? Perfeito. Esse estudo. E a área da comunicação, ela foi surgindo na sua vida de uma forma muito especial, então? Sim, eu vejo muito assim, a minha mãe é uma inspiração para mim, que minha mãe é muito comunicativa, e a gente herda habilidades dos nossos pais, dos nossos familiares, né? E eu sempre gostei muito de comunicação e minha mãe sempre me incentivou. Sabe aquele lugar que você vai e pedem participação de alguém e a minha mãe sempre, vai lá, participa, né? E quando eu fiz o magistério, eles também sempre incentivavam, porque para se tornar professora, você precisa ter didática, você precisa explicar o conteúdo, a matéria. Então ali o Cefam foi mais um treino para essa área da comunicação. Letras, né, que é língua portuguesa, sempre gostei de estudar, e falando em realização, me senti realizada também nessa área da educação. Fui professora aqui da rede municipal, como eu falei, amava as crianças, gostava muito de ensinar, de interagir, e por isso eu acho que até hoje tem um grupo de network que traz todas as conexões. E depois fui ser jornalista, né, em São Paulo, trabalhei aqui, depois fui para São Paulo e comecei nesse mundo do jornalismo que foi muito gratificante e enriquecedor, assim, para minha carreira. Eu aprendi muito em São Paulo, não só profissionalmente, mas eu aprendi muito em São Paulo na vida, porque em São Paulo existem muitos desafios e muitas conquistas também, assim como em outro país também foram muitos desafios e muitas conquistas. Eu acredito que tudo isso foi fundamental para eu trabalhar nessa área do marketing digital hoje e poder contribuir com tanto a empreendedora, porque eu tive muitas experiências, onde eu pude aprender muitas coisas, né? Lidar com pessoas, conhecer culturas, conectar pessoas, que é o que eu gosto muito, de conectar empresas, conectar empreendedoras para gerar crescimento. Eu sou muito a favor de parceria. Então, por isso que eu gosto muito desse movimento, que eu sempre digo, uma empreendedora sozinha tem uma força, quando ela se une com mais 5, é outra força, é outro movimento. Então eu posso te dizer que sim, eu me sinto realizada trabalhando no marketing digital e nessa área do empreendedorismo feminino. Que legal, muito bem, Verena. Até nos bastidores aqui, nós estávamos conversando, eu até citei uma frase do senhor Sunji Nishimura que fala que ninguém cresce sozinho, né? Então, essas redes de apoio que você tem construído com outras mulheres, né? Fomentando o empreendedorismo, com certeza isso aí está trazendo resultados maravilhosos, né? Sim, sempre tem algo para contribuir, né? Como a gente falou de habilidades, uma empreendedora tem uma habilidade que soma com a habilidade de outra empreendedora, e quando ela tem essa visão de generosidade, de contribuição, aquilo retorna para ela em dobro, em triplo. Isso é muito importante no mundo do empreendedorismo, que às vezes as pessoas acham que é solitário, mas que não é, não precisa ser. A gente pode contar com muitas pessoas, com muitas mulheres, muitos homens que vão fazer parte da nossa trajetória, do nosso processo e vão somar com o nosso negócio para a gente poder crescer e expandir também a empresa, a marca, né? Trazer a nossa marca para o mundo. Perfeito, muito bem. Bom, e para você que nos assiste, pessoal, olha só que interessante. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de 10,35 milhões de mulheres empreendedoras, tá? Buscando a independência financeira, flexibilidade e superando também barreiras de gênero
que não deveríamos mais falar sobre isso, mas infelizmente ainda tem mais essa barreira que as mulheres precisam superar aí e estão nessa batalha, né, Verena? Superando cada um desses desafios. Com certeza. E olha só, pessoal, isso representa cerca de 26,8%, né, dos donos de negócios no Brasil. Como a Verena já comentou aqui também, né, a importância de somar forças entre essas mulheres, né, para que a gente saia de 10 milhões e alcance 15, 20 milhões de mulheres empreendedoras. E aí, sobre isso, Verena, eu te faço a seguinte pergunta: ainda tem espaço para mais mulheres empreenderem no Brasil? Com certeza, quanto mais mulher empreendendo, maior o movimento, maior a força, né? Porque as mulheres, elas buscam o empreendedorismo para elas terem mais flexibilidade de horário, poder estar mais com a família e também poder crescer, colocar o propósito dela para acontecer, de fato, e impactar a vida das pessoas. Então, eu acredito que esse é um movimento de independência financeira também das mulheres, onde elas podem ter as conquistas e também conviver mais com a família. A empreendedora trabalha muito, não é que trabalha pouco, né? Mas ela consegue ter uma flexibilidade de horário e eu acho isso muito importante e há muito espaço ainda para muitas mulheres empreenderem e poderem vivenciar esse propósito. Porque eu sempre digo, para a mulher começar a empreender, ela tem que saber qual é a sua habilidade. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Com certeza. Quando ela se conhece, ela vê qual é a habilidade, a mesma coisa. Eu gosto muito de comunicação. Talvez eu não teria um outro caminho tão feliz e tão realizada como a comunicação. E para eu entrar numa área do marketing digital, que hoje é um nicho que vem crescendo no empreendedorismo feminino, é um serviço que vem crescendo, ele vem acontecendo, mas pela habilidade que a mulher, ela descobre aquela habilidade da comunicação, dessa área da publicidade e propaganda, né? E a partir dessa habilidade que ela se descobre, ela vê um propósito. E por isso que eu acredito que tem muita mulher com um propósito grandioso e que pode sim se tornar empreendedora e crescer. Não só ela, mas como contribuir com o crescimento de outras pessoas também por meio do seu produto e do seu serviço. Excelente, muito bom. E dentro dessas atividades que as mulheres estão empreendendo, quais são as áreas que você tem observado que tem uma predominância, né, significativa das mulheres? Eu percebo muito assim, a área da estética vem crescendo bastante, que é a área de serviço, né? Produto, moda feminina, eu percebo acessórios, cosméticos, as mulheres elas gostam muito e elas entendem muito sobre esses nichos. Então, eu acredito, marketing digital também tem muita mulher empreendendo nessa área do marketing, porque eu acredito que são habilidades que as mulheres vão se descobrindo e vão seguindo, né? Essa área da estética, beleza, onde elas oferecem o melhor delas para contribuir com outras pessoas também. Então, acredito que essas áreas são as que mais vêm crescendo nesse mundo do empreendedorismo. Cosmético, beleza, estética, marketing digital, moda feminina, acessórios, né, joias, semijoias, vem crescendo bastante. Que legal. Ou seja, por trás de um negócio também tem uma pessoa apaixonada por aquilo, né? Com certeza. Uma mulher que é apaixonada, como você bem colocou, né, por estética, né? Ou outro assunto que ela goste muito, ela faz disso, inclusive, se tornar um negócio. Com né? certeza, é a habilidade que ela tem, né? Muitas vezes os produtos que ela está vendendo, ela está usando, por isso que ela acredita naquilo. Legal. Porque para você empreender, você precisa acreditar no seu serviço e no seu produto, senão não gera venda. E a mulher, ela entende isso e ela caminha e traça a trajetória dela nesses nichos que elas têm, que elas gostam, que elas têm habilidade e elas veem um propósito. Porque nós vamos conversar aqui e em todo momento eu vou falar sobre propósito, que é algo muito importante. Saber que aquilo é importante, onde ela quer chegar, por que daquilo? Tem que se perguntar, toda empreendedora tem que se perguntar por que eu faço isso? Como eu vou criar um negócio? Mas tem que avaliar o seu propósito, a sua habilidade para você entrar. Imagina eu que gosto de me comunicar, né, eu gosto dessa área sou formada em jornalismo, tenho toda uma formação, e eu vou para uma outra área que não é a minha habilidade, não é o que eu me identifico, que eu me realizo. Provavelmente eu não vou vender tão bem, porque somos todos vendedores, não vou vender tão bem e não vou ter um propósito tão claro e um foco naquele trabalho. Muito bem. E aí, quais são os principais desafios que as mulheres, Verena, elas estão enfrentando como empreendedoras ou podem enfrentar?
Eu acredito que é conciliar, porque a mulher, ela tem várias versões. Ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, né? Ela é empreendedora, ela tem várias versões. E conciliar tudo isso é um desafio para a mulher, porque ela tem que manter em movimento, porque o negócio ele exige inovação o tempo todo, exige divulgação, né? Entramos aí nas mídias impressas e também online. E todo esse trabalho é um desafio para a empreendedora, porque muitas têm vergonha de aparecer, tem vergonha de mostrar o seu trabalho, e o marketing digital ele vem para isso também, para contribuir para a divulgação. Eu acredito que esse seja um dos, sim, vários desafios que a mulher tem de organizar a sua rotina para dar conta, não de tudo, porque a gente também não é uma máquina, né? As mulheres, homens não são máquinas, mas para organizar a sua rotina e conseguir cumprir com o máximo com que elas se comprometeram a fazer. Porque o empreendedorismo é uma inquietude infinita. O empreendedorismo nunca para. Então, hoje você tem uma empresa, você fala assim, ah, não, até aqui tá bom, já cheguei onde eu queria chegar e para mim tá excelente. Engano seu, o empreendedor, empreendedora nunca para. E eu acredito que esse seja um desafio das empreendedoras e também ganhar mercado. A gente vem crescendo o empreendedorismo feminino porque as mulheres estão se unindo, estão crescendo juntas nesse movimento, está fortalecendo, mas ainda assim, ainda exige alguns caminhos que elas têm resistência, às vezes devidamente de algum nicho diferente, talvez, tem alguma resistência. Isso pode ser um desafio para a empreendedora também. Perfeito. E qual que é a importância do marketing de conteúdo para essas mulheres que estão empreendendo? Eu acredito que o marketing é fundamental, porque o online ele está acontecendo no presente e ele é o presente ao futuro. A empreendedora que hoje não está no digital para divulgar e vender o seu produto, o seu serviço, ela já está atrasada. Por isso que ela precisa estar, porque é onde a gente atinge maior público. Por isso que eu gosto também de parceria, porque se eu tenho uma rede social, eu vou me unir a você, eu vou atingir um público que é seu e você atinge um público que é meu também. Perfeito. E onde tem esse maior poder, esse maior movimento? No digital. As mídias impressas também são muito importantes, tá? As mídias impressas, elas também são essenciais. E o online, ele vem para você atingir, daqui de Tupã, uma futura cliente lá no Japão. Eu tenho mentoradas lá da França. Então, por exemplo, olha onde o meu trabalho está chegando, onde o trabalho das empreendedoras podem chegar. O trabalho pode chegar, né? Então, a mídia, o digital, ele é o presente, ele é o futuro. A empreendedora precisa estar lá e eu acredito que 70% das empreendedoras vendem pelas redes sociais. Olha, é lá onde tem o maior movimento e o fluxo, onde elas captam clientes e onde elas podem mostrar o seu valor, o seu propósito de fato, né? Olha que legal, muito bem, Fernanda. E como que essa troca entre as mulheres pode fazer com que o negócio, né, pode ser acelerado? É muita troca. Quando você se une com outra empreendedora, o movimento, como eu te disse, ele fortalece por quê? Uma dá ideia para outra, uma contribui com o público que ela tem, com o público da outra. Quando a gente se encontra para tomar um café, eu costumo falar, vamos tomar um café porque acontecem muitas ideias, a gente tem muitas ideias. E muitas vezes um produto, um serviço, ele é desenvolvido em um café, em uma troca de uma empreendedora. E uma também motiva a outra, inspira a outra, porque muitas vezes o mundo do empreendedorismo ele não é fácil, eu não vou romantizar, que são altos e baixos e muito rápido, no mesmo tempo que está no alto, está no baixo, e isso acontece com uma velocidade muito grande. E quando a mulher ela se une com outras empreendedoras, ela consegue ter ideias, e ela consegue se movimentar com mais velocidade, porque aquele desafio que ela tem, a outra já passou às vezes. Então ela vai trazer aquele desafio, olha, por isso eu já passei, e você pode ir por esse caminho. Por isso que às vezes cursos, mentorias, consultorias, elas são muito importantes, porque vai direcionar essa empreendedora também para um caminho em que alguém já passou e vai ensinar ela a passar. Então eu acredito que essa união, essa parceria, ela é extremamente importante no mundo do empreendedorismo feminino. Excelente, Verena. E onde que as mulheres podem encontrar esse apoio, ou uma capacitação, ou um curso, para que elas possam mergulhar, né, na área do empreendedorismo? Eu acredito que tem várias empresas, vários órgãos que podem contribuir e com cursos gratuitos. Porque qual que é uma dor da empreendedora? Às vezes ela está começando e ela fica pensando assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para investir em um curso.
Mas quantos órgãos oferecem cursos gratuitos? Que ela pode ir lá e ela vai investir o tempo dela. Eu sempre digo, não é gasto, é investimento do seu tempo para você adquirir conhecimento, aplicar no seu negócio para você crescer e voar alto, para a sua marca aparecer. Todas essas empresas e órgãos a gente tem disponíveis, né? E até mesmo empreendedoras estão disponíveis, várias empreendedoras, não só os órgãos, só empresas. É um cafezinho de uma empreendedora que você conhece, você já tem uma troca de aprendizado ali. Muito bem, que legal. E essa troca, né, de conhecimento entre as mulheres empreendedoras, essa rede de apoio ao empreendedorismo feminino, isso tem aqui em Tupã? Tem, eu tenho um grupo de network, inclusive, que eu digo que nada é por acaso, né? Fui estudar na Irlanda, fiquei um tempo lá, trabalhei no marketing digital de uma escola lá na Irlanda, uma escola brasileira lá na Irlanda, e lá eu já pude conhecer pessoas e ter contatos, uma rede de contatos, porque network é rede de contatos, e rede de contatos você gera relacionamento que gera venda. E lá eu conheci uma amiga, que hoje é de Valinhos, e nós criamos um grupo de network. E esse grupo se chama Bolsa de Empreendedora. Por que Bolsa de Empreendedora? O que uma mulher carrega dentro da bolsa? Conhecimento, aprendizado, troca, coragem, determinação. E nós criamos esse grupo de network que chama Bolsa de Empreendedora. E além do Bolsa, existem outros movimentos também na cidade, Associação Comercial, que também tem um movimento lindo de mulheres, que soma muito, traz muita capacitação para as empreendedoras, e outros também privados. Toda essa troca, as mulheres podem encontrar aqui na cidade para somar com o seu negócio, para ela voar alto, para ela criar sua marca e crescer cada vez mais. Muito bem, excelente, Verena. E aí, no caso de uma mulher que estiver nos assistindo e que tem interesse na parte de empreendedorismo, tem algum canal ou alguma mídia social que ela pode acompanhar, né, você ou o trabalho da Bolsa de Empreendedoras para saber mais? Sim, pode me acompanhar no @Verena Raimundo, Raimundo com Y, que é o meu canal de comunicação nas redes sociais, e também o @Bolsa de Empreendedora. A gente sempre está compartilhando conhecimento lá, movimentos, eventos, que as empreendedoras de Tupã e região podem participar e fazer parte desse movimento. Olha, que legal, muito bem. Então, mulheres que nos assistem, que querem se desafiar no empreendedorismo, fica a dica. Exatamente. Que legal. Verena, tem mais alguma informação que você gostaria de passar para quem nos assiste sobre empreendedorismo feminino? Eu gostaria de dizer às empreendedoras que estão nos assistindo que empreender exige coragem e que esse movimento de coragem você não está sozinha. Você pode contar com uma rede de apoio de mulheres e empreendedoras que vão contribuir com o seu negócio e vão fazer você voar alto. Sempre esteja ao lado de pessoas que vão somar e pessoas que queiram crescer, que tem muita empreendedora que quer contribuir com o seu negócio para que vocês possam crescer juntas, e o digital é o caminho. Excelente, muito bem. Verena, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Foi uma honra ter você aqui com a gente, né? A gente sabe do trabalho que você vem realizando junto às mulheres. Sim. Então eu fiquei muito feliz em ter você aqui hoje, tá? E eu fiquei muito feliz. Eu também me sinto honrada. Muito obrigada. E pode me convidar mais vezes, viu? Com certeza. Obrigada. Muito bem. Você quer deixar uma mensagem final para quem nos assiste, então? Eu acredito que seja isso. Empreendedorismo, você precisa ter coragem e você não está sozinha, empreendedora. Você pode contar com uma rede de empreendedoras que vai contribuir com o seu crescimento e com a expansão do seu negócio. Muito bem. Verena, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Obrigada. Legal. Bom, e você, querido amigo e querida amiga que nos assistiram até esse momento, sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia, e hoje eu trago o que está escrito em Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Desejo então uma excelente semana para você e para sua família. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau.